Vamos lá, pessoal, voltando aí para o segundo tempo. Esperar o pessoal entrar aí mais um pouquinho para nós começarmos a voltarmos aí. Vamos lá, pessoal. Compartilhei a tela com vocês. Aparece aí a tela para vocês compartilhada? Não. Não aparece, não? Apareceu agora. Agora foi. Obrigado. Então, ó, aumentativos e diminutivos, né? Botaram um gato aí pequeno e um gato maior, certo? Substantivos podem ser usados com a sua significação normal, com o seu valor de significação aumentado, né, exagerado ou diminuído, né, atenuado, certo? A formação dos aumentativos e diminutivos ocorre por dois processos. Pode ser por um processo sintético, quando eu falo sintético, sintetizo, né, eu diminuo alguma coisa, certo? Ou o processo analítico, que é aumentar. Show? Há dois processos de nós indicarmos aumentativo e diminutivo. Quando eu falo que é o processo sintético, nós só colocaremos, né, sufixos, acrescentaremos sufixos, né, ao nosso substantivo, tranquilo? Porque é sintético, eu vou, né, mantê-lo, não vou aumentá-lo, vai ficar na forma sintética, certo? Sintetizado, tranquilo? Então, tenho casa, coloquei o sufixo, tenho casarão, né, uma casa grande, enorme, certo? Beleza? Eu tenho um casa, botou casão ali, né? Tá errado, né? Era, o livro deve ter errado, com certeza. Casa, casinha, certo? Quando você tem o sufixo in ali, né, que vai trazer para nós o diminutivo. Show? Então, quando eu falo, né, o processo sintético de indicar aumentativo e diminutivo, é realmente somente colocaremos o sufixo, né? Direcionaremos o sufixo, né, ao nosso substantivo, ao nosso radical, na verdade, a nossa raiz. Eu tiro ali, né, a vogal temática A e coloco o sufixo inha. Perfeito, ó. Show de bola? Tá? Coloco o sufixo na forma sintética. Vemos aqui que a variação ocorreu por meio do acréscimo de sufixos ao radical, o que nos conduz à derivação sufixal. Isso aqui nós já vimos. Por isso é importante vermos todo o processo lá atrás para entendermos também o processo, né? Trabalhado agora com vocês. Show? No entanto, algumas vezes a tradição gramatical brasileira tem tratado esse fenômeno linguístico como variação de grau, né? A variação de grau, né? Por exemplo, ó, a variação de grau, mas varia de acordo ao grau, aumentativo e diminutivo, tranquilo? A tradição gramatical sempre trabalhou, na verdade, né, como variação de grau, perfeito? E o processo analítico, quando eu falo sintético, eu vou sintetizar, né? O processo analítico, né, é aquele que eu vou aumentar, né? Isso, eu vou indicar o diminutivo, né, e o aumentativo através de adjetivos, tranquilo? Então, casa grande, né? O casa enorme, tranquilo? Casa pequena, casa minúscula. Então, a forma analítica, né, é quando eu aumento. A forma sintética eu sintetizo através dos sufixos. A forma analítica eu vou aumentar um pouco. Show de bola? Aqui a variação ocorreu pelo acréscimo ao substantivo de um adjetivo, que indica aumento, né, ou diminuição de tamanho. Perfeito? Observação 1. Não é sempre que aumentativos e diminutivos se prestam a apresentar objetos grandes ou pequenos em tamanho. Além das ideias de aumento né, e de pequenez, dependendo do contexto em que estiverem inseridos, esses substantivos podem ter valor, né, afetivo, né, pejorativo, né, valorativo ou até irônico, muitas vezes. Perdão, é até irônico. Muitas vezes o que se tem é uma conotação de valor afetivo, sobretudo no caso sintético, né, com aumentativos, né? Por exemplo, narigão, né? Isso, ó. Bocão, né? Que é bocarra, né? Isso, popular, né? O bocão é popular, né? Mesmo que bocarra. Bocarra é a forma mais culta, mais formal, mais rebuscada. Bocarra é uma boca muito grande. Que bocarra, né? Que ela tem, né? A Angelina Jolie, né? Tem uma bocarra, né? Ou popularmente,
popularmente tratado por nós de bocão, certo? Narigão, perfeito, ó. Comilão, cara que come bastante, né? Tem um caráter pejorativo. Esse tem o quê? Tem um caráter pejorativo, narigão, né? Comilão, perfeito? E com os diminutivos, né? Narizinho, boquinha, né? Casinha, que normalmente tem valor afetivo, mais delicado, né? Por isso, assim, é importante quando vocês falam lá atrás comigo lá, vocês viram lá atrás comigo, né? Variações linguísticas, né? Até o homem e a mulher, até a diferença deles, né? Tem essa diferença na hora de falar, né? A fala muda realmente. A fala é muito espontânea, né? Por isso tem essa mudança que ocorre em relação às variações linguísticas. Então, a mulher também fala diferente de nós homens, né? Ela tem uma forma mais delicada de falar, empregando diminutivos, perfeito? As crianças têm uma forma de falar diferente de nós, até porque elas não têm um vocabulário muito formado, né? Elas estão apenas formando o seu vocabulário, acrescentando palavras, não é isso? Então, assim, há também essa diferença, né, linguística na forma de falar da mulher. A mulher é mais delicada, ela usa mais diminutivo, aquela coisa toda. Perfeito? Não todas, não estou generalizando, não. Mas é uma forma também de nós mostrarmos aqui, de voltarmos à matéria passada, que foi variações linguísticas. Tranquilo? Show de bola? Então, aqui botei embaixo, observação 2. Muitos aumentativos, né, diminutivos perderam a noção de que são variações, né, e passaram a ter um sentido cristalizado, né, como substantivo na língua mesmo. Show? Por exemplo, é o caso de cartilha, né? Cartilha, colchão e cartão, né? Perder essa noção de aumentativo e diminutivo. Uma cartilha, né, uma pequena, não é isso? Ó, perdeu, passou a ser realmente na língua portuguesa um substantivo, né? Pega aquela cartilha ali, né? O colchão, certo? Ó, tranquilo? Então, assim, ela perdeu, na verdade, essa noção de aumentativo e tornou-se para nós, em nossa língua, em nosso idioma, né? Em nossa língua mãe, tornou-se, né? Tornaram-se, desculpa, substantivos. Perfeito? Acho que vamos lá, isso aqui que eu li. Vamos lá. Em nossos atos de fala, selecionamos e combinamos palavras a fim de expressar nossos pensamentos e sentimentos. Por isso é importante conhecer as classes de palavras e suas possibilidades de combinação para melhorar nossa expressão, né, nas diferentes situações de comunicação. O substantivo serve para nomear, para distinguir os seres que nos rodeiam. Possui função nucleadora, sempre o núcleo de qualquer parada em português, de qualquer função sintática, sempre o núcleo vai ser no substantivo, perfeito? Ele tem realmente função nucleadora, né, das expressões nominais, daí a importância de seu estudo, show? São palavras que designam seres ou coisas, tanto abstratas como concretas. São palavras da língua que, mesmo descontextualizadas, despertam em nossa mente, né, uma representação de seres, sentimentos, processos, qualidades e etc. Tranquilo? Porém, é no texto que essas palavras constroem sentido de acordo com um contexto específico. Saber analisá-las, né, em diferentes textos, né, é um importante passo para o desenvolvimento da compreensão leitora. Os substantivos estão intimamente ligados à produção de sentidos. Interpretá-los em textos diversos pode ser uma importante estratégia de leitura, já que no texto eles marcam as referências, né, do autor para representar algo. Então, o autor vai usá-los, com certeza, né, como referência, na hora de representar alguma coisa, né, isso e assim por diante. Compreender os substantivos como referentes do tema, né, de um texto requer também a compreensão, muitas vezes, de sua classificação. Em textos figurativos, ou seja, textos com função imaginária e recriadora, né, da realidade, o uso de substantivos concretos, por exemplo, pode remeter à representação de um mundo concreto, né, construindo o efeito de realidade. Já em textos temáticos, né, cuja função é analisar e interpretar a realidade, criando, né, proposições sobre ela, o uso de substantivos abstratos corresponde à abstração necessária para explicar conceitos, né, propriedades, etc. Show? Só um negocinho que ficou passado para passar. Vamos lá. Isso aqui já foi. Isso aqui já foi. Agora são as atividades, não é isso? Que eu vou deixar para vocês. O que eu faço? Eu vou passar aqui. Vou deixar para vocês fazerem, certo? Ó, vou fazer só algumas com vocês. Acho que isso aqui são mais bobas. Então, deixo para vocês fazerem. Eu queria entrar em literatura, mas eu posso entrar no último tempo. Já que eu avancei um pouquinho em literatura com vocês, eu posso entrar no último tempo. Deixa eu ver aqui, pegar exercícios bons, que não sejam tão bobos, para fazermos juntos. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é mais bobinho, né? Leia, tira e responda as questões 12 e 13. Então, quer que
né, que apontemos quantos substantivos aparecem, né? Camelo, né? Cotovelo, cabelo, pesadelo, pelo, né? Gelo, novelo. Fiz uma poesia para o seu aniversário, Gaspar. Então tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 8, 9, 10, né? Garoto, não é isso? Ó? 11, 12, 13, cara. Circo também, né? O circo é o quê? Na locução adjetiva, que é preposição mais substantivo com valor de adjetivo, certo? A locução adjetiva é a junção da preposição com o substantivo com valor de adjetivo. Então, tenho a garota do circo. Então, tenho quantos substantivos foram usados na tira, incluindo os do título. Então tenho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Fiz uma poesia. 10, né? 11, 12. Faltou um. É o Suriar? Faltou um, cara. São 13, né? São 13 realmente, né? Foram usados 13 substantivos. Anotei diferentes tipos de substantivos. Identifique hoje, né? Há substantivos comuns, sendo estes abstratos, né? Pesadelo, né? E concretos. Cabelo, garota, camelo, circo, cotovelo, pelo, né? Gelo, novelo, aniversário. E substantivos próprios. É o Suriar realmente. O Suriar e o Gaspar. Show de bola? Então ali, na verdade, são 13 mesmo. Ó. Contamos de novo, né? Suriar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não é isso mesmo? 11, né? 12, 13. Aniversário Gaspar também. O Gaspar ali está funcionando como vocativo, né? Eu chamo a atenção do Gaspar. Gaspar, fiz uma poesia para o seu aniversário, mas Gaspar, né? Esse vocativo ali, ele foi representado por um substantivo realmente. Show de bola? Então, tenho comuns, né? Sendo abstratos, perfeito, ó, que é o pesadelo, né? Isso, ó, e concretos, cabelo, garota, camelo, né? E os próprios Suriá e Gaspar. Vamos lá, são questões mais bobas, vamos ver. Um dos personagens mostra um discurso incoerente. Por quê? Mas isso é uma afronta. Cara, eu vou pular isso aqui. Eu vou. Depois eu pego com vocês. Na próxima aula eu vou corrigindo com vocês. Vou deixar lá no que mágico. Aqui é a mesma coisa. O anil, o anzol, o azul, o silêncio, o tempo, o peixe, a agulha, vertical, mergulha, a água, a linha, nem só. Ficou claro para nós, evidente, né, que na construção, né, da poesia, certo? Ó, do poema, né? Isso, ó, usaram bastante, né? A classe gramatical usada foi, né, substantivo, né? Isso, ó, a classe dos substantivos, né? E a dos artigos, até porque o artigo vai vir sempre acompanhando o substantivo. Sintaticamente vai ser o quê? O adjunto, né? Sintaticamente, o adjetivo será adjunto não é por isso, porque ele acompanha o nome, né? O poema cria uma representação narrativa de que modo o autor demarca a sequência temporal, né, do texto. O autor constrói campos semânticos que se referem a diferentes momentos de uma pesca, né? Utilizando predominantemente substantivos, né? Iniciando início da pescaria. Então, anil, anzol, azul, silêncio, peixe, né? Ele vai descrever o que ocorreu, narrar, né, o que houve no momento da pesca, né, através dos substantivos. Tranquilo? Ele vai narrar, porra, muito bem pensado, muito bem elaborado o poema. Ele vai narrar, na verdade, aí, né, o ato da pesca através dos substantivos. Tranquilo? Então, identifique palavras usadas para se referir a mar. Né? O azul do mar. Né? O azul referia-se a mar. O material de pesca, então, a agulha, a linha, o anzol, a âncora, perfeito, ao peixe. Né? Peixe, aquelinho, né? Aquelinho, né? E agil claro, certo? Ó. E o ao céu é o anil, perfeito? Ó. Entre as palavras identificadas na questão anterior, quais em geral também são usadas como adjetivos, né? O azul e o anil. Também são usadas como adjetivos também, já caracterizam também. Show, vou pular aqui, galera. Deixa eu tirar aqui a tela aqui. Eu passo para você depois do exercício e vou corrigindo com você nos próximos encontros. Deixa eu tirar aqui rapidinho e botar algo ligado à literatura ou adjetivo. Eu ia passar para adjetivo, mas eu vou tentar mostrar para vocês a literatura. Deixa eu só tirar aqui rapidinho.
Amores, a tela está compartilhada não, né? Vou compartilhar agora. Vê se apareceu para vocês aí compartilhar a tela direitinho. Falem comigo. Tá aparecendo. É sim. Show de bola. Eu vou fazer, na verdade, passar uma revisão, não é conteúdo novo, não. Eu vou fazer, né? Eu vou passar conteúdo revisional para vocês de matérias que eu já dei, até porque eu não apresentei, né? Alguns nomes para vocês, classicismo, beleza? Então eu vou meio que a parte revisional do conteúdo literário. Show de bola? Até porque nós não acompanhávamos através de livros, né? Era slide, né? Fica melhor para vocês se organizarem também ao estudarem, né? Literatura mais à frente, para quem gosta de literatura realmente. Show? Aí botei assim, né? Eu botei assim, o livro tá assim, né? O classicismo, né? Sempre lembrado por sua relação com o período das grandes navegações portuguesas, durante metade do segundo milênio cristão, o lema navegar é preciso, viver não é preciso, teria origem no século 1 a.C., né? Proferida por Pompeu, general e membro do primeiro, né? Triunvirato romano, ao exortar seus comandados para a batalha no Mediterrâneo. São, portanto, 2 milênios de existência de uma frase que contribuiu para moldar a história e a literatura. Então, no período das grandes navegações, Portugal era, né, notoriamente uma potência marítima. Né? Como o lema navegar é preciso, viver não é preciso, reflete essa afirmação aqui, são só questões. Espera aí, deixa eu passar para o negócio, para a matéria realmente. Aqui, meus amores, desculpa. Me acostumando aqui a usar o livro. Então, o classicismo, né? Humanismo e classicismo são parte do mesmo conjunto, né? Se o homem é o tema por excelência do humanismo, a antiguidade clássica ou greco-latina é o tema por excelência do classicismo, expressão literária do Renascimento, né? Isso, ó, certo? E retornar à Grécia e à Roma antigas em busca de valores e formas para expressar, né, no presente uma realidade atravessada por séculos de história significava valorizar o equilíbrio, a simplicidade, a ordem ou ainda a harmonia, a clareza, né, a proporcionalidade. Show de bola? Entre artistas e pensadores, né, há inúmeros nomes de grandes destaques no período. Então, artes plásticas, né, Leonardo da Vinci, né, Michelangelo, né, Bonarotti, né, isso, ó, Michelangelo Bonarotti, desculpa, Rafael Sanzio, né, Sandro Botticelli, né, Tiziano, Rubens. Então, filosofia, religião, né, Nicolau Maquiavel, né, Tomás Mori, Mantegni, é isso, ó, Francis Bacon, Lutero, certo? Loyola, show de bola? Então, na medida desse estilo. Vamos lá, O classicismo é trazido em 1527 por Sá de Miranda, perfeito, para Portugal, ao retornar de uma viagem à Itália. Anteriormente, Sá de Miranda produzia cantigas ao gosto dos humanistas, participando com 13 poesias do cancioneiro, né, geral, né, de Garcia Rezende. Mas após o falecimento de seu pai, partiu para a Itália, onde permaneceu por 5 anos. Quando retornou, trouxe a nova estética que estava em voga na Itália, né, o renascentista, introduzindo o chamado doce estilo novo em Portugal, o soneto, né, a canção da sextilha, né, as composições em tercetos, as oitavas, e uma grande inovação, né, os versos decassílabos, né, muito usados por nós, né, em gerações vindouras, certo? Navegar é preciso, viver não é preciso. Né? No capítulo anterior, destacamos a importância das grandes navegações. Sua ocorrência foi decisiva para, né, o alargamento do horizonte social, político e econômico entre os séculos XV e XVII. Certo? Portugal não foi o único Estado-nação, né, a participar desse processo, não. Mas esteve, né, na vanguarda em comparação com os demais. É isso? Portugal possuía a primazia, né? Ela foi que introduziu, na verdade, as grandes navegações. Ela tinha um conhecimento muito mais amplo que os outros, né, quanto à parte marítima, que lhe permitia, com muito mais sucesso que as outras nações, né, empreender viagens cujos riscos não poderiam, né, ser previstos de antemão. Né? Ela, com certeza, ela previa alguns imprevistos que poderiam acontecer, uma vez que as embarcações seguiam por caminhos que não faziam parte de suas rotas comerciais de praxe. Mas, né, elas iam seguindo o praxeamento de terras até para propagar, né, a religião católica, aquele conflito que eu apontei para vocês, né, da Igreja Católica, da Contra-Reforma com a Reforma Protestante, show de bola. A Igreja Católica vai surgir, vai criar a Contra-Reforma, certo? E daí, né, o principal intuito, creio eu, das grandes navegações era, na verdade, propagar, né, voltar, né, propagar a religião católica. Assim, né, como é que se diz? Questionada, né, por Martim Lutero.
Uma coroa portuguesa sob o comando de Dom João I começou a largar suas fronteiras, né, no ano de 1415, né, antes aqui, né, do século XVI, com a conquista de Ceuta ao norte da África, certo? A ampliação das rotas comerciais pelos continentes africanos, americano e asiático, a exploração das riquezas naturais de cada um tornaram Portugal uma potência econômica e política. E também é uma potência intelectual e científica, né? A expansão marítima fez de Portugal um império global com domínios na América, na África, no Extremo Oriente. Perfeito? Show! Portugal tornou-se uma potência intelectual e científica porque, né, primeira faculdade, na verdade, primeiro curso de direito, né, surgiu realmente em Portugal, então, né, tornou-se o polo, né, potência econômica e política e também, né, a potência intelectual e científica, né, já que estava ali, surgiu realmente, né, em Portugal, certo? A escola de Sagres, durante séculos, o que foi a escola de Sagres, né, meus amores? Durante séculos, difundiu-se a ideia de que a vila de Sagres, situada ao extremo sul de Portugal, né, obrigara a lendária escola de Sagres, na qual, no século XV, o infante Dom Henrique teria reunido grandes navegadores, né, cartógrafos e astrônomos, cujos estudos resultaram no grande, né, conhecimento náutico português e cujo lema seria navegar é preciso, viver não é preciso. Show? Daí surgiu esse lema. Pesquisas contemporâneas já esclareceram que a famosa escola não existiu. Sagres não passava de um entreposto para recarga de provisões, né? Manutenção, né? Certo? Manutenção ou aguardo de condições, né, meteorológicas. Era somente isso, favoráveis, para que eles saíssem, né, para as grandes navegações, né, com as suas naus. Entretanto, apesar de desfeita ambiguidade em torno da existência da escola, seu lema influenciou, né, gerações de portugueses que se lançaram ao mar, assim como Ilíada, né, e a Odisseia inspiraram, né, a fase áurea da Grécia clássica. Perfeito? Ó. Deixa eu passar aqui. A gente fala aqui, passei um pouquinho, tá? Luís de Camões, né? Isso, ó, foi o grande representante, né, português. Então, Luís de Camões. Não se esqueça de colocar os nomes. Estão todos em sala, eu acho, né? Então, 27 alunos. Show de bola. Não se esqueça de colocar. Luís de Camões, não é isso? 1524. Vendo aqui, ó, surge uma interrogação, porque ninguém, né, sabe precisamente, sabe precisar, né, a data, beleza? Aventureiro e poeta, certo? Correu o mundo e marcou o seu nome na história da língua portuguesa, da literatura universal. A força de sua obra fez com que siga sendo fonte de prazer e conhecimento, inspiradora de outros poemas, músicas, teatro e cinema. Show? A seguir veremos de Camões mais próximos de nós do que costumamos pensar, né? Se lá for Luís de Camões, que foi o nosso grande Machado de Assis. Vai ter um aluno aqui, que foi o Anderson, né? Que falou para mim que está lendo bastante, está começando a gostar bastante dessa parte da literatura. Então, vida, uma pesquisa sobre a vida de Luís de Camões não é tarefa simples, há uma grande quantidade de dados, né, meramente, né, especulativos, e por isso não se pode afirmar nada com segurança. Show? E ao conhecer alguns fatos. Seja como for, Camões viveu experiências dentro e fora de Portugal que certamente, né, reverberaram, né, em Os Lusíadas, né? Então, se há dúvidas sobre os fatos de sua vida política, ainda mais incertezas sobre sua vida amorosa, bastando dizer que é certo que fora agitada por várias paixões da Europa, África e Ásia. Teria nascido em Lisboa, cerca de 1524, e falecido, né, na mesma cidade em 1579. Show de bola? Aqui tem 1580. Então, vivia pouco, né? Naquela época os poetas viviam bem, era uma vida bem curta, não é isso? 24, daqui viveu bastante para aquela época, né? Teria estudado em Coimbra, entretanto não foram encontrados documentos que registram sua passagem pela universidade. Não se sabe ainda se por causa de um amor não correspondido decidiu, né, exilar-se na África com um pouco mais de 20 anos. É fato comprovado que se alistara como militar, né, em Ceuta e durante uma batalha foi ferido, perdendo um dos olhos. De volta a Portugal, após se machucar em um duelo com espadas, foi preso. Sua pena foi, né, comutada em serviço militar, foi, né, como se diz, comutada como foi transferida, né, a sua pena foi paga, né, em serviço militar na Índia em 1553, para onde se dirigiu na função de escudeiro. Após nova prisão, isso aqui não vou ficar lendo sobre o cara não, por isso que eu gosto o slide é importante, porque o livro traz parece história, né? Eu não gosto de dar literatura como se fosse história, mas eu estou aqui lendo porque, né, é um grande representante da nossa literatura. Show de bola? Vamos passar para cá. Aqui é só história. Camões.
as suas obras, né? Isso vamos ver aqui importante. Camões e o Léxico da língua portuguesa é importante para nós também. A obra de Luís de Camões, né, abarca os gêneros líricos, épicos e dramáticos. O último, né, e o menos conhecido dos três, e o segundo e o mais lembrado, né, os Lusíadas sem dúvida, uma das epopeias, né? O que é epopeia, né, meus amores? É quando vai narrar uma história, né? Vai narrar uma história, tranquilo? Vai narrar uma história de, como é que se diz? Uma história, narra uma história, uma guerra, né? Um ato heróico, uma das epopeias mais importantes da literatura universal. O conhecimento da mitologia greco-romana, da literatura dita clássica, da história antiga e moderna da Europa, né, do latino e do espanhol, mostra o quanto Camões possuía formação sólida e profundamente humanística. O uso de formas de métodos, né, com sapiência e originalidade, alargando os limites da tradição, foram decisivos para que Camões se projetasse como mais significativo dentre os poetas de seu tempo. Como dito, sua épica, né, foi enriquecida com a experiência do militar, né? Ele narrava, né, acontecimentos de guerra, né, certo? Conta uma história, narra uma história, né, vencedora, certo? A experiência do militar viajante que for assim, uma experiência do amante contribui para um tratamento mais complexo do tema amoroso. Então, Camões e o léxico. Quando eu falo em léxico em português, eu falo o quê? Em palavra. Camões e seu vocabulário, né? Seus vocabulários. Por isso que é difícil demais, né, lermos muitas de suas obras. É bastante comum ouvir dizer que a língua portuguesa, como sendo a língua de Camões, né, alcunha que confere ao poeta, né, renascentista o título de inventor do idioma português como autônomo, distinto do galego-português e do castelhano. Pesquisas, né, sobre adjetivos, classe, gramatical, mais afetiva e a inovações, perfeito, desmontam esse mito e reposicionam as contribuições de Camões para o léxico de nossa língua. Primeiramente, o título, né, de inventor é questionável, né? Haja visto que o poeta é responsável pela invenção de apenas dois adjetivos exclusivos da língua portuguesa, né? O insofrido, né? O impaciente, famulento, que é faminto. Já as suas criações castelhanas são mais numerosas, né, do que a língua portuguesa, certo? Então atribui-se a ele a invenção do nosso idioma, né? Mas né, essa atribuição é bem questionável, perfeito? O fato de não ser o inventor não significa que sua contribuição não seja das mais importantes, das mais ricas. Então, no século XVI, o português era a língua dos navegantes, comerciantes e militares, né, mais nas cortes da Europa, na diplomacia, né, o castelhano era mais usado. Assim, o grande trabalho de Camões foi iberizar a língua portuguesa, trazendo o quê? Para ela termos até então exclusivos dos espanhóis, e dessa forma permitindo que sua obra, né, expandisse as fronteiras da língua portuguesa. Assim foi Camões que introduziu do idioma luso, né, o idioma português, os seguintes termos, né? Aéreo, aquoso, árido, apérrimo, né? Áureo, certo? Belígero, né? Isso, ó, canino, canoro, certo? Ó, céruleo, né? Ciente, né? Cônsono, diáfono, né? Diafonia, né? De som, dissonante, espumante, né? Teve bastante náutico, mas assim, não foi o cara que, né, o criador, né, o inventor do nosso idioma, mas ele foi bastante importante, né, não para o surgimento, mas para, né, as inovações, né, as criações, as riquezas incorporadas em nosso idioma, certo? Em nossa língua mãe. Foi de bola? Então aqui, os Lusíadas, na época, digamos que os Lusíadas seja dado concreto de duas epopeias. A primeira está narrada nos cantos, 10 minutinhos só, nos cantos, né, recuperando de maneira literária e profundamente simbólica as grandes navegações. A segunda está na própria existência dos cantos, né, na própria existência do livro, oriundo de um esforço, né, não menos grandioso para que houvesse um poema, né, à altura da história de Portugal. Então, por ordem do rei Dom Sebastião, em 1572, a epopeia Os Lusíadas foi publicada, certo? Então, por ordem do rei, né, Dom Sebastião, foi publicada, né, em 1572, né, a epopeia Os Lusíadas. Tranquilo? Há um povo que se destacava no século XVI pela ascensão econômica e política garantida pelo sucesso da busca de novas rotas comerciais. Então, as grandes navegações e as buscas por novas rotas comerciais fez com que, né, Portugal tornasse aí, como é que se diz, um grande, né, uma potência econômica e política, né? Na força expansionista que as grandes navegações ajudaram a intensificar, nada mais elevado que enxergar numa obra literária a justa medida do seu apogeu. Então, assim, a Lusíada narra, na verdade, né, as grandes navegações, né, as passagens, certo? Para, na verdade, né, fazer com que enxerguem, né, que enxerguemos, né, o seu apogeu, certo?
Então, para falar do povo lusitano, Camões não poderia recorrer a outro gênero que não fosse o épico, né? Tendo em Homero e Virgílio as referências literárias por excelência aos feitos de Odisseia, né? De Odisseu, o herói de Odisseia, de Odisseu, que é o herói de Odisseia, e, né, o de Enéas, que é o herói de Eneida, né? Se somam os povos do povo de Portugal por meio de Vasco da Gama. Então, em Os Lusíadas, Camões demonstra grande domínio da linguagem poética ao narrar a trajetória do herói Vasco da Gama e de outros portugueses não menos notáveis, cuja navegação em torno de Cabo da Boa Esperança levou à abertura de uma nova rota para a Índia. De certo modo, a posição do leitor não é diferente da posição dos deuses, que também à distância acompanham, né, os contratempos e os avanços da expedição. Protegida de um lado por Vênus, né, a deusa da beleza, e atacada por outro por Baco, né, o deus do vinho. Tranquilo? Daí Baco, né? Depois eu falo, não posso falar isso com vocês agora. Eu falaria em sala de aula. O negócio do Baco aí, né, o que é o deus do vinho, e aí não vou falar com vocês não, desculpa. Então forma. Os Lusíadas é composto, né, de 8.816 versos, né, organizados em 1.102 oitavas, estrofes de 8 versos. Né, oitavas são estrofes de 8 versos. Distribuídos em 10 cantos com número, né, de estrofes variável. Show? Em versos decassílabos, com o acento, né, na maior parte das vezes na sexta e na 10ª sílaba, né, o chamado acento heróico, certo? Por isso epopeia. Ouvimos, né, se expandir o canto e rimas cruzadas nos primeiros 6 versos da oitava e emparelhadas, né, nos 2 últimos. Usamos como exemplo a primeira estrofe do canto, né, as armas e os barões assinalados, né? Aqui, na verdade, né, cai muito em prova essa parte aqui para cobrar a figura de linguagem. Então, as armas e os barões assinalados, né, representam para nós, né, o Portugal. Né? Então, aqui seria, na verdade, uma metonímia, né? Eu substituir, né, Portugal, né, a nação, certo? Pelas suas armas e barões assinalados lá na bandeira, certo? Que da ocidental, praia lusitana, praia portuguesa, por mares nunca dantes navegados, né? Passaram ainda além da Trabobana, né? Certo? Em perigos e guerras esforçadas, por isso que era narrado, né, os perigos, guerras, né? As grandes navegações passaram por muitas coisas até chegar, né, a novas terras, certo? Mais do que prometia a força humana, né? Passaram por perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, certo? Ó, tranquilo, ó. E entre gente remota, né, edificaram novo reino que tanto sublimaram, né? Isso aqui, né? Você repara a força, né, a tonicidade, né? Remota, edificaram, né? Vai mostrar, na verdade, a sílaba forte, né, das palavras. Tranquilo? Show de bola? Por isso, ó, em verso decássimo, com acento na maior parte das vezes na sexta e na 10ª sílaba. O chamado acento heróico aqui é apontado pelo livro pra gente. Show? Repare que AB, ó, AB, AB, tá vendo aqui, ó? AB, AB, certo? Depois o CC, tá certo aqui, ó? O que é AB, professor? Assinalados, né? Lusitana, tá vendo aqui, ó, a construção A e B. Depois navegados, o A de novo, Trobabana, o B, né? Nesse ritmo aí, certo? De decassílabos. Tranquilo? Show de bola? Show? Então, ó, AB, AB e AB, ó. Assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Trabobana. Então, vai sempre, né, ter essa, como se diz, essa assonância, né? Assinalados, navegados, Trabobana, lusitana, AB, AB e AB. Show de bola? Aí os outros últimos versos, né, combinam-se, né? Então, é o C e o C, né? Edificaram, né, sublimaram. Tranquilo? Show de bola? Gente, olha só, tá fechando aqui o tempo pra gente aqui, ó, vou fechar com vocês e volto pro nosso último tempo, beleza? Assim, o livro de vocês, deixa eu ver aqui onde nós paramos. Vai ficar muita leitura, eu não gosto da literatura para vocês lendo, certo? Ó, prefiro montar um slide, né, fica mais dinâmico, mais didático, perfeito? O que eu vou fazer com vocês? Em literatura, eu vou apontar para vocês, né, o livro que vocês leiam, né, que acompanhem com o livro, e vou trazer para vocês slides, porque senão vai ficar muito chato uma leitura aqui do livro, né? Sem que eu traga uma parte mais dinâmica, mais didática da matéria para vocês. Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, na próxima, vocês já sabem onde eu estou, né? O que eu estou trabalhando com vocês, está tudo bonitinho apontado no livro de vocês, mas eu vou, né, apontar no meu slide, né, o capítulo direitinho para vocês acompanharem, se vocês quiserem, durante a aula, mas eu vou trazer para vocês aqui o slide mais bem montadinho, mais bem bonitinho, para que fique melhor explicado. Tranquilo? Eu volto com vocês aqui, né, continuando o português no último tempo e preparo
aulas mais dinâmicas, mais didáticas. Não vou ficar lendo aqui para a câmera com vocês, né, sem ter uma dinâmica específica da aula. Show de bola? Vou fechar com vocês aqui, ó, e volto aqui com o nosso último tema. Show de bola? Perguntas? Alguma coisa aí? Perguntar alguma coisa? Falem comigo. Vou fechar aqui com vocês rapidinho, ó, e volto no tema. Valeu?